Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim olhando o mercado do boi. O mercado segue firme, mas existem algumas variáveis que precisam ser analisadas para entender. Primeiro, a motivação desse movimento de alta, esse movimento de firmeza nas cotações que a gente está vendo agora. E segundo, as variáveis que podem influenciar na formação de preços daqui para frente. Para analisar essas variáveis, a gente convidou o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos lá da Stonex. Está aqui com a gente por telefone o Caio. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Eu começo te perguntando que variáveis são essas, Caio. Primeiro, para garantir essa sustentação até agora. Boa tarde a todos. Bom, nós temos 3 pontos aí que foram extremamente relevantes para a sustentação desse preço do boi e essa recuperação do preço do boi, né? Então nós saímos de meados de dezembro de uma roupa que estava sendo em São Paulo a 2,60, mais ou menos, para uma roupa em São Paulo hoje, mais ou menos ali 3 anos na faixa de 2,85, 2,90. Então toda essa recuperação, a sustentação vem a partir de 3 pilares. O primeiro é a falta de oferta crônica. A falta de oferta é o ponto que hoje nós não temos animais a pasto, não temos animais confinados, também não temos fêmeas. Ou seja, a falta de oferta é um problema crônico hoje em todo o Brasil. E temos 2 pontos importantes também que deram sustentação para o preço da roupa e também a recuperação. Primeiro, a questão do câmbio, que nós temos um câmbio de 5,10 para um câmbio de quase 5,50. Né? Ontem só que teve essa queda de 20 centavos, mas um câmbio de 5,50, que acabou ajudando na questão da margem para as exportações. E outro ponto também foi o consumo de carne bovina aqui no Brasil na última semana do ano. Na verdade, nos últimos 10 dias. Nós vimos uma carne que estava trabalhando a R$16 o casado, R$16,50, para uma carne que foi até R$18,55. Então, uma forte recuperação do preço da carne bovina nas 2 últimas semanas ali, dos últimos 10 dias do mês. Então, tudo isso acabou favorecendo essa alta da arroba. Mas, qual foi o maior ponto principal dessa elevação? Foi que no fim do ano nós tínhamos uma baixa oferta, pouca gente tinha gado, muitos não queriam vender por uma questão também de imposto de renda, e os frigoríficos, vendo essa retomada do preço da carne, foram até o mercado, tentaram comprar boi, não conseguiram e tiveram que pagar mais. Muito bem. Então, esses fatores justificam até onde a gente chegou agora. Pergunta, tem fôlego para continuar subindo? Esses fatores vão continuar influenciando? Por exemplo, a oferta ela vai continuar restrita? Então, se formos pegar as 2 variáveis principais, oferta e demanda, o lado da oferta provavelmente não teremos nenhuma novidade. Eu acho que a falta de oferta deve continuar, o abate de fêmeas, a fêmea disponíveis para abate deve continuar muito baixa, animais a pasto deve começar a aparecer, mas bem devagar, e animais confinados também muito pouco. Só aqueles que fazem confinamento o ano inteiro. Agora, a falta de oferta deve ser algo que não deve ter nenhuma mudança, porém, o lado da demanda que mais me preocupa, principalmente o consumo doméstico. Eu acho que a guerra agora, daqui até maio, mais ou menos, até o ano inteiro vai ser. Qual vai ser o comportamento dos frigoríficos frente a uma falta de oferta e uma demanda que a gente não sabe qual vai ser o comportamento. Porque a demanda interna, nós sabemos que a questão do fim do Corona Voucher foi algo que impactou muito a renda das pessoas. Porque lá, quando começou o Corona Voucher, as pessoas perderam renda de trabalho, mas foram substituídas pela renda através do Corona Voucher. Ou seja, caiu a renda de trabalho, mas a renda domiciliar subiu, isso deu sustentação para o preço da carne e até gerou a inflação de alimentos. Agora, sem o Corona Voucher, nós estamos com uma carne extremamente cara, com uma renda que caiu. Então, a gente não sabe qual vai ser o comportamento do mercado doméstico e uma economia ainda em recuperação. Então, esse é o ponto de mais atenção que nós temos hoje. Qual será o comportamento do mercado de carne bovina daqui para frente? Mas daí a gente também tem tem o lado externo. Exatamente, é isso que eu ia perguntar, mas também tem a demanda externa, que na primeira semana de janeiro se mostrou firme, mas o que vai nortear a força dessa demanda interna, demanda externa, na sua opinião, Caio? A demanda externa, eu acho que a principal variável será o câmbio, tá? No meu entendimento, o mercado asiático vai ser um mercado bom para 2021, porém, aos poucos, eu acho que isso vai deixar de ser uma variável que a gente vai sempre falar, será que vai melhorar mais? Porque, na minha leitura, agora o Brasil passará a ser um exportador mais de milho para a China do que carne, tá?
Eu acho que a leitura, acho que a onda de exportação de proteínas vai começar a deixar de ser um componente que a gente vai olhar com tanta... Vai mais. Eu acho que a gente vai ter uma exportação no ano 2020, 2021, perdão, muito parelha com 2020, com um câmbio mostrando mais a sua cara. Porque se a gente vai pegar até em valores em dólar pela tonelada, a gente viu que em 2020 nós tivemos uma queda do valor da tonelada em dólar. Porém, como o câmbio valorizou, isso acabou potencializando a receita em reais dos frigoríficos. Então, o câmbio vai ser algo extremamente importante para nós. A China vai ser importante? Vai ser muito importante. Vai comprar? Vai comprar. Porém, nesse momento, e olhando muito a questão de plantel de suínos na China, me parece que a China vai ser mais compradora de grãos, principalmente de soja e milho, do que de carne, né? Porque ela está aos poucos se recuperando e fazendo um processo que ela sempre fez de importação. Ela prefere importar a commodity lá de baixo para depois gerar valor. Então, ela vai comprar o milho e fazer o suíno lá e deixar aos poucos de comprar a carne do mundo inteiro. Então, eu acho que a exportação vai ser importante? Vai, mas na minha leitura, a principal variável não vai ser mais China, e sim o câmbio. Tá. Por que o câmbio? Porque ele pode estimular ou desestimular novos mercados, é isso? Tanto essa variável quanto a questão da receita em reais. Porque se a gente exportar volumes iguais, porém com uma desvalorização cambial, a receita em reais ela é maior. Porém, se o câmbio tiver uma valorização, a receita em reais ela diminui. Então, se a gente tiver um processo de recuo do preço da tonelada em dólar e, ao mesmo tempo, tivermos uma valorização do real, nós teremos uma receita em reais menor. Então, isso pode acabar, de certa maneira, impactando a margem dos frigoríficos. Então, por isso que o câmbio, para mim, é algo que vai ser essencial para 2021. Porque um câmbio mais valorizado, ou seja, um dólar perto de 4,50, caso isso aconteça, nós teremos muito provavelmente um potencial menor de receita em reais, dado que a tonelada em dólar pode sofrer alguma queda. Por que ela pode sofrer uma queda? Primeiro que a China, dependendo menos da proteína brasileira, pode começar a querer pagar menos pela proteína brasileira. E também nós temos que os Estados Unidos agora, com um novo governo, pode começar a querer morder outros pontos e começar também a perturbar um pouquinho no Brasil nesse assunto. Né? Nós temos a Austrália também, que pode, em algum momento, até que a relação com a China não está das melhores do mundo, mas pode voltar a melhorar. Então, eu acho que a exportação para 2021, eu particularmente, acho que a principal variável vai ser o câmbio. China vai ser bom? Vai ser bom. Vai ter um aumento exponencial? Não acredito. Acho que vai continuar no mesmo patamar até sofrendo um recuo ao longo do tempo, mas ainda patamares elevados. Só que, na minha opinião, o câmbio vai ser a principal variável. Perfeito. E se a gente tiver que considerar um ponto de equilíbrio desse câmbio entre o equilíbrio de boas exportações e um risco aí de redução das exportações, ele estaria em que patamar aí esse câmbio, Caio? Então, nas primeiras contas que nós fizemos, esse câmbio era no patamar de 5,30, tá? Obviamente, se a arroba dolarizada subir, esse ponto acaba caindo, né? Então se a arroba dolarizada sobe, o seu ponto de equilíbrio seria mais para baixo. Então, o ponto que a gente viu que ano passado começou a incomodar foi esse dólar no 5,30. Então, esse 5,30 abaixo disso começou a ser um problema para os frigoríficos. Exatamente. Porém, se a arroba dolarizada, se a carne em toneladas em dólares subir o preço, esse ponto de equilíbrio vai acabando ficando mais baixo. Pode ir para 5,20, 5,10, entendeu? Então depende também do preço da tonelada em dólar. Mas pegando novembro, que foi ali o mês que a gente teve o primeiro baque ano passado, foi nesse dólar abaixo de 5,30. Então é um preço que a gente está, um dólar que a gente está monitorando, obviamente, volta para repetir. Depende da tonelada em dólar, mas 5,30 é um ponto que a gente está olhando, mas nosso principal ponto de atenção, e eu tenho estudado muito isso e até indico para as pessoas lerem o FGV Social sobre os impactos do Corona Voucher na sociedade brasileira, na economia brasileira, eu acho que o ponto agora tem que ter mais atenção como vai ser o comportamento do mercado doméstico, com um mercado sem Corona Voucher, com uma economia ainda tentando sair do buraco, né? Com uma carne bovina extremamente cara. Se tiver um recuo do preço da carne bovina, como os turistas vão se comportar diante de tudo isso? Muito bem. Então, demanda externa vai depender do câmbio. O câmbio vai ser o norteador aí da maior ou menor demanda externa.
Demanda interna, precisamos analisar qual vai ser o comportamento do consumo sem o Corona Voucher, sem o auxílio emergencial. Nesse momento, Caio, se a gente analisar o que está acontecendo agora, os frigoríficos internos, eles conseguem ter renda e até que ponto eles continuam dando força aí para uma continuidade da alta no mercado interno, por exemplo, no preço da arroba do mercado interno, por exemplo? Hoje, o frigorífico, se a gente pegar o preço da carne, hoje está mais ou menos a R$18, se eu não me engano, se até negócio um pouco mais baixo, mas fazendo aquela continha de padeiro, 18 vezes 15, né, que é vezes para achar o boi equivalente, seria R$270, tá? Se eu colocar mais 10 produtos, se está subindo, então vamos falar em R$280. Então, o frigorífico, para quem faz mercado doméstico, carne com osso e tal, R$280. Tá? Então, o frigorífico consegue hoje, assim, fazendo uma conta de padeiro, obviamente tem outras variáveis, tem muita coisa ainda para colocar os pontos, o frigorífico ele está ali meio que no limite dele para pagar. Se ele faz exportação, ele está exportando com um dólar mais alto, ele tem mais margem para pagar mais esse animal. E aí o que eu acho que hoje tem fôlego, e assim, os frigoríficos eles estão com uma com uma grande dificuldade de originar animais. Então, você não obrigar mais para poder produzir. Então, o frigorífico ele vai ficar pagando mais, mas até a medida que ele consiga pagar. Ok, está vendendo uma carne, se eu pagar esse animal mais caro, eu consigo vender essa carne mais cara? Consegue, então paga mais caro. Até o momento que ele vai chegar a um certo campo, é o seguinte, daqui eu não consigo mais. E aí a gente pode ter em alguma certa medida os frigoríficos falando em paralisações, em pulando abate, etc. Voltar ao que aconteceu no final do ano passado. Exatamente. Pode ser que aconteça daqui para frente, não sei quando vai ser amanhã, não sei colocar quando vai ser, mas se a gente viu o dólar voltando para patamares de 5, vê algum impacto muito forte, porque a gente viu que até a gente pegar o preço da carne bovina e o consumo de carne bovina interno ali em outubro, novembro, a gente viu uma queda muito forte. Se isso acontecer também agora, janeiro, fevereiro, a gente pode ter a roupa mais para baixo. Porém, a falta de oferta, que é crônica, deve também dar uma segurada nessa queda da roupa. Então, eu não acho que a roupa não deve ser tão volátil nesse curto espaço de tempo. Acredito que ele deve ficar ali pareando entre o mercado de 280 e 260, dando durante até mais ou menos a março, assim, acho que deve ficar nesse patamar de preço. Qual que é aí para frente já só repete o intervalo para a gente, 280 a... a 260. Acho que o mercado vai ficar flutuando entre esses patamares. Obviamente, essa é uma foto desse momento onde o câmbio pode mudar, o mercado doméstico pode mudar. Então, eu acho que mais do lado da demanda podemos ter modificações. Eu acho que do lado da oferta, eu acho que isso é consensual, que a oferta não deve ser boa até, acho que, março, abril. Ali para frente, outra conversa, vai depender de milho, vai depender de muita coisa. Mas acho que é consensual a falta de oferta. Acho que tem que ficar mais atento agora com o comportamento da demanda interna, com o comportamento da demanda externa e qual vai ser o comportamento do frigorífico perante tudo isso. Muito bem. Daí você relatou aí que frigorífico interno está ali no limite, né? Entre o lucro e o prejuízo. Mas é possível a gente ver o boi de 300 acontecendo, Caio? Vocês trabalham com essa possibilidade aí na Stonex? Olha, sendo bem sincero, eu acho que pode vir no curto prazo, porém eu acho que não tem sustentação a médio prazo. Só terá sustentação se a demanda doméstica conseguir reagir a preço e o câmbio não valorizar. Então, se a gente vê um câmbio no 5,50 e a gente conseguir acompanhar uma carne ali nos seus 18, 19 reais, aí eu acho que tem sustentação. Porém, se a gente vê a carne indo para patamares como 16,50, 17 e um câmbio abaixo de 5, ali no 5, eu acho que não tem sustentação, não. Muito bem. Então, são fatores objetivos que o Caio pontua aí para a gente, para estabelecer a possibilidade de se buscar os 300, e mais do que isso, não só buscar e se sustentar nos 300.
Porque, afinal de contas, a gente viu no ano passado, na hora que bateu ali nos 300, quando foram anunciados os primeiros negócios de R$ 300 por arroba, houve aquela retração total dos frigoríficos, mas também tinha um cenário diferenciado lá no passado com o dólar caindo também, as exportações arrefecendo, a incerteza sobre o consumo durante as festas, enfim, era um cenário específico. Será que a gente pode repetir isso? É isso que a gente precisa acompanhar de perto aí e por isso que o Caio reforça a gente observar, a gente ficar de olho aí na demanda interna e na demanda de exportação também em função aí da variação cambial. Certo, Caio? Certo. Acho que um conselho que eu estou dando para todos os pecuaristas aqui, que são nossos clientes, os grandes que a gente possui hoje já fazem alguma política de gerenciamento de risco, mas o pequeno pecuarista também adotar algumas medidas de gerenciamento de risco. Eu sempre falo, nós precisamos ser otimistas, mas sempre conservadores, né? Então, o mercado financeiro está aí para todos, não independente do tamanho. Aquele pecuarista que tem uma propriedade pequena, aquele que possui uma propriedade gigante, o mercado financeiro está aí. O mercado de seguros, que é o mercado de opções, está para todos. E nós temos, por mais que queremos que a arroba vá para 500, né? Porque o milho está em 100 quase, a soja está quase 160, queremos que o boi vá para 400. Porém, o gerenciamento de risco é algo extremamente importante. Os preços estão atrativos, obviamente, tudo é baseado através de conta. Tá? Nós falamos de preços dos recordes históricos. Obviamente, pode ser que a produção de muitos estejam ali no pescoço, mas aproveitem para fazer alguns seguros. Né? Eu acho que esse é o grande aprendizado que nós temos em todos os mercados, seja de consumidor, seja de produtor. Aproveitem do mercado financeiro, é uma ferramenta para todos, que todos deveriam utilizar com mais afinco na tomada de decisão. Tomara que tudo dê certo, mas tem que estar preparado caso tudo dê errado. Muito bem. E a gente acabou de falar sobre isso numa entrevista com o Jânio Zeferino aqui no Notícias Agrícolas. Peço para você, produtor que está nos ouvindo agora, mas não acompanhou a entrevista do Jânio, entender a importância de participação desse mercado de proteção ao qual o Caio se referiu agora e as opções como uma das principais ferramentas aí para que você possa fazer essa proteção da sua renda, do seu trabalho, da sua atividade. Boa, Caio, muito obrigado por enquanto pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, Caio. Obrigado, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Valeu, abraço. Tá aí, Caio Toledo, consultor em gerenciamento de risco da Stonex, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alertando que até agora a gente teve condições favoráveis para essa evolução dos preços da arroba. Mas daqui para frente, outras variáveis precisam ser analisadas e acompanhadas de perto antes de se definir um rumo para os preços da arroba. Principalmente a continuidade da demanda interna, se ela vai existir ou não em função aí de receita, né? Enfim, a população vai ter dinheiro para continuar comprando a carne e pagando carne mais cara do que os atuais preços que a gente está vendo agora. Segundo, as exportações que podem incrementar ou arrefecer à medida que o câmbio oscila. O Caio colocou como 5,30 aí, um câmbio médio. Abaixo disso, os frigoríficos exportadores já começam a ter limitações, ter perdas, e acima dos 5,30 ainda dá para ver um mercado, principalmente o mercado exportador aí, dando atenção à carne bovina brasileira. E também a questão da oferta. Aparentemente, esse é o fator que existe mais consenso aí de que a oferta vai seguir curta, pelo menos até março. Então, até lá, esse ajuste da oferta continua dando um tom de sustentabilidade ao mercado. Mas a gente precisa acompanhar esse outro fator, que é a demanda também, como essa demanda vai se comportar, tanto a interna quanto a externa, para poder buscar o ponto de equilíbrio entre a oferta e demanda e saber o preço aí da arroba. Dentro desse cenário que a gente tem hoje, o Caio trabalha
com uma possibilidade da arroba oscilar entre 260 até 280 reais, dependendo do momento do mercado aí. É um intervalo, portanto, que a Stonex vem trazendo aí como um intervalo de trabalho para os próximos pelo menos 40, 60 dias, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Já estava me esquecendo, vamos lá. Antes de encerrar, deixa eu passar como estão as movimentações lá no Mercado Futuro em São Paulo, na B3, e também como encerrou o indicador CPEA de ontem. Olha aí, o janeiro caindo hoje, janeiro 288,55, queda de 0,33%. Fevereiro 288,55, o mesmo índice aí, o mesmo número de janeiro, 0,52% de queda. O maio 280,60, queda de 0,71%. E o outubro, R$ 287,50, queda de 0,69%. O indicador CPEA trabalhando a R$ 283,95, com queda de 0,26%. São os números de hoje, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas.